dinâmica da nossa roda aqui. Então, Bárbara, a palavra está com você nesse momento. Beleza, obrigada, Giva. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, primeiro, uma satisfação. Queria agradecer o convite, parabenizar também o Fórum dos Fóruns por criar esse espaço de diálogo, né? E deixar também o meu máximo respeito aí a esse movimento da sociedade civil organizada, que vem aí ao longo de muitos anos, né, lutando aí nas trincheiras para construir políticas culturais democráticas, né? E, bem, aqui na Paraíba, não sei em outros estados, mas aqui na Paraíba a gente vem percebendo que só a luta que muda, né, os contextos, a longo prazo, principalmente. E, bem, espero que a gente possa ter uma conversa instigante, assim como foi também preparar e compartilhar, né? Escrevemos aí esse artigo a 6 mãos, né? Foi um momento também muito bacana poder compartilhar com os companheiros essas trocas, esses diálogos, né? Tentamos expressar nossas experiências e nossas entradas nesse mundo das políticas culturais da Paraíba. Fizemos muitas reuniões e debates, né? Alinhando o nosso percurso. E, bem, a proposta é essa, né? É debater o artigo, a dialética do patrimonialismo e da democratização, uma análise das políticas culturais da Paraíba, que faz parte da coleção CULT, né? Dessa versão Federalismo Cultural em Tempos Nacionais Sombrios, que é caracterizada por esse momento do governo federal, da gestão de Bolsonaro, né? De 2019 a 2022. A gente recebeu esse convite dos professores Alexandre Barbalho, Lia Calabre e Albino Rubim, né, que são referências nos estudos da área de políticas culturais. Então, para a gente foi também uma responsabilidade, né, um desafio. E aí, nas nossas conversas e debates, a gente percebeu que pelos materiais que já existiam também coletados, né, do trabalho de pesquisa do Gabriel, do Alexandre, a gente poderia também alargar um pouco esse recorte, né, inicial. Então, a gente acabou ampliando um pouco, né? Então, a gente teve essa concentração nesse período do federalismo cultural em tempos nacionais sombrios, mas a gente tinha tantos dados, né, que daria para fazer outros artigos, inclusive, né? E aí a gente resolveu expandir um pouco. E eu acho importante dizer também que eu conversava um pouco antes aqui com o Gabriel e, assim, além de ser um artigo acadêmico, é bom a gente deixar claro, não é só um artigo acadêmico, né? Esse artigo, ele também funciona um pouco como um testemunho, né? Eu acho que é um testemunho histórico, oficial, né? É algo escrito, né, na história oficial sobre diversos momentos de disputas de hegemonia que ocorreram, né, nessa disputa cultural e também uma disputa pela concretização dos processos de participação social, né, na política cultural. Então, eu também queria deixar registrado que a gente, ao longo das conversas, decidimos escolher um percurso, e esse percurso que a gente escolheu, que tinha bastante lógica para a gente, era trabalhar a ideia do CPF da cultura, né? Porque aí a gente conseguiria abordar conselho, plano e fundo. E aí a gente conseguiria ter uma visão mais ampla desse processo. E pode deixar lá daqui a pouco, por favor. Daqui a pouco eu vou chegar aí. E aí a gente... Importante citar também que a gente
tentou fazer essa abordagem, né, partindo não apenas de como o conselho, o plano e o fundo foram estabelecidos por dentro da gestão, mas tivemos esse olhar, né, de ter uma abordagem do movimento cultural para a gestão estatal. Então, foi perceber a construção institucional desse CPF, aliado aos inúmeros momentos de ações, né, e participação da sociedade civil organizada nesse processo, assim, mobilizações, atos, denúncias, movimentos. Então, assim, todo esse processo para poder cumprir esse rito, né? Assim, muitos atores entraram em cena, muitos agentes culturais, e, assim, eu acho que esse processo de efervescência que significa justamente o processo de cidadania cultural, né? E como é importante que cada vez mais nós possamos entender que a cultura não está separada da política e da cidadania. Na verdade, é muito importante que a gente entenda essas áreas, né? Essa ideia da participação política na cultura e nos processos participativos. E isso a gente pode falar não apenas num governo federal que realmente contribui para que esse processo aconteça, porque realmente está construindo esses processos participativos, né? Eu acho que, independente de gestão federal, estadual, municipal, de governo, a participação na política cultural tem que acontecer pelos artistas, né? A arte e a cultura é um campo mais um pouco tem muitas diferenças, né? Se a gente for comparar com outras áreas, mas a educação, a saúde, né, já vem se estabelecendo enquanto sistemas, já vem estabelecendo essa sua organização política, e eu acho que a gente tem muito que aprender também com essas outras áreas, e também estamos caminhando para isso, né, para construir um sistema cultural, sistema nacional de cultura, e realmente conseguir atingir esses processos de participação política na cultura, né? Além dessa questão dos processos participativos, eu queria também trazer essa importância da gestão estatal, a questão do fomento, né? O fomento à participação e o diálogo, que são importantes, mas a questão do financiamento, o financiamento do órgão estatal, né? Que um órgão estatal possa ter uma receita própria, né? E como isso faz toda a diferença na promoção, no fomento de um fazer cultural estatal, né? E aí, quando a gente fala no nosso artigo sobre patrimonialismo e democratização, porque a gente encontra essa dialética. Em alguns momentos, né, a gente encontra processos de democratização na política cultural da Paraíba da última década, como, por exemplo, a criação da Secretaria de Cultura, né, em 2011. Então, foi um ganho com a gestão de Chico César, um ganho, né, objetivamente falando, absoluto, assim, né, para a população. Mas, a partir do momento que a gente vivencia essa política cultural e que a gente estuda mais a fundo, a gente encontra alguns processos que a gente também caracteriza como patrimonialismo, né? Ainda não chegando lá no tema, mas se a gente percebe que criar uma secretaria de cultura é priorizar a cultura, mas para criar essa secretaria e priorizar a cultura, é preciso que essa secretaria também tenha um orçamento, né? Um orçamento que, na verdade, demonstre que a cultura está sendo priorizada. E aí, nas pesquisas, né, que o Gabriel já tinha feito e que nos apresentou, né, a gente tem aí um período de 2011 a 2022, onde a receita da Secretaria de Cultura não ultrapassa 0,28%, por exemplo, né? Então,
a gente entende que isso também tem a ver com patrimonialismo, porque a escolha por não priorizar um orçamento para a Secretaria de Cultura, né, também é uma escolha. E aí, realmente, a gente sabe qual é o papel da cultura numa sociedade, né? A gente sabe que a cultura tem um papel de transformação social, de mudar mentalidades, de contribuir para a sensibilidade. E quanto menos organizado vai estar um órgão estatal, mais ele vai poder servir a lógica patrimonial, né? Mais ele vai ter uma tendência a servir a uma política de balcão, a ter mais processos de centralização de determinados agentes que vão repercutir comportamentos políticos que já vêm sendo construídos na história do Brasil há muito tempo, e menos democracia e processos democráticos a gente vai ter também, né? Então, para mim, fica a pergunta: como pensar um projeto de política cultural democrática e descentralizada com um orçamento tão pequeno? E aí a gente precisa pensar, eu acho que é isso que o movimento cultural está interessado, os artistas da Paraíba estão interessados, né? É de pensar um projeto de continuidade, não só um projeto de gestão, né? Giva, você pode passar, por favor, o slide? É o Gabriel. É o Gabriel? Tá. Gabriel, por favor, pode passar? Obrigada. Então, assim, a gente entra aí um pouco na estrutura do texto, né? De como a gente abordou essa questão do CPF da cultura e como a gente pensou essa dialética do patrimonialismo e da democratização no contexto das políticas públicas de cultura, né? E aí, dentro desse debate do sistema, da criação das dinâmicas da agenda do Conselho, e aí eu vou logo para ir para o último tópico, né? Os desafios e limites do orçamento da Secult e do FIC, né? Então, já entrando da Secult e do FIC, né? Que até onde eu sei também continua parado, né? Até onde eu tenho notícia, não foi reativado. Mas, assim, eu acho que é algo que precisa ser debatido, né, de uma maneira muito séria, porque a gente está vivendo um momento agora apesar da gente estar fazendo essa análise aqui desse artigo, de um período de fechamento político, né, a gente está num horizonte novamente aberto, né, e democrático. Então, a gente está novamente com o Ministério da Cultura, né, que havia sido extinto, que inclusive acabou de completar 39 anos agora, sexta-feira, né? Então, a gente está aí com a retomada da política cultural nacional e eu acho que as gestões estaduais e municipais elas estão também nesse processo junto, né? A gente está construindo isso, um processo de capilarização, e eu acho que não combina, eu acho que não combina com a Paraíba, sabe? Não combina com a gente, que a gente esteja num processo de tanta mudança e tanta renovação e a gente não esteja com o nosso fundo ativado, sabe? Eu tenho uma experiência de uma vez, né, há muito tempo atrás, em outra gestão, ter aprovado um projeto do FIC, quando eu trabalhava numa ONG, numa ONG que trabalha com comunicação popular, aprovamos um projeto Cultura Popular nas rádios comunitárias. E desenvolvemos esse projeto e a gestão, por incrível que pareça, era a gestão de um grupo político aqui, de uma oligarquia, né, campinense, que todo mundo conhece. E o FIC funcionava. Então, assim, eu acho que a gente precisa muito reativar esse fundo, né? É algo que os artistas precisam muito, a população precisa muito, e eu tenho fé que em algum momento as coisas vão melhorar, que não vai ficar assim parado porque realmente não combina, né? Então, indo para o próximo slide sobre o patrimonialismo e democratização, então, entrando um pouco nesse... A gente fez aí um pouco, né,
um jogo de ideias com essa questão da dialética entre patrimonialismo e democratização, que tem a ver também com o conceito do Albino Rubin, né, quando ele fala também das tristes tradições das políticas culturais brasileiras e de como existem esses momentos de instabilidades, ausências e autoritarismos, né? E aí a gente levou em conta esse conceito, né, que demonstra o papel das elites brasileiras, né, e que é já muito conhecido pelo Raimundo Faoro, pela Lilia Schwartz também, né, que cita como essa prática alude à formação histórica do Brasil, né, nosso passado colonial, império, inclusive a Constituição frágil também, e como isso significa um déficit republicano, porque é uma ideia de se pensar tanto as instituições como os agentes que participam dela, de pensar o público, né, como privado. E aí o Estado é um bem pessoal, né, um patrimônio de quem detém o poder. Isso, na verdade, é algo que, para a gente, funcionou muito bem com esse período, né, dessa vivência da gestão do Damião Ramos, à frente da Secult, né? E, então, a gente levou muito em conta aí essa fundamentação teórica, né, essa herança arcaica de práticas arraigadas, né, que orientam o comportamento do Estado, dos agentes, e bem, e como isso é tudo, como tudo isso é contrário à democracia, né? Porque fomenta a política de balcão, porque falta transparência, falta investimento nas carreiras, por exemplo, né? Falta um fortalecimento aí dos quadros, né? Dos quadros dos recursos humanos, né? Dentro da área de produção cultural, né? Dentro de uma secretaria. Então, estruturar uma secretaria, fazer um concurso público, por exemplo, né, é algo democrático, é um processo democrático, diferente de realmente de outras práticas patrimoniais, né, como a gente classificou mesmo dentro dessa teoria. E aí, na gestão de Damião Ramos, né, de 19 a 22, a gente teve esse momento de um repasse de recurso nacional, né, da LAB, de 36 milhões para o Estado, e de 2020 a 2021, né? E aí foram inúmeros problemas. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu gostaria de falar, né, alguns pontos, assim, né? Tivemos problemas de gerenciamento de recursos e da distribuição desse recurso, e, ao mesmo tempo, muita resistência popular, né? Atos, denúncias, mobilizações, e ao mesmo tempo, isso impressiona um pouco, né? Porque se a gente construiu esse processo participativo da cultura, né? Ali no começo dos anos 2000, no Ministério da Cultura do governo Lula-Gil, né? E aí, depois de todo esse tempo, mesmo com as indas e vindas da política, a gente ainda vive isso, essa questão de realmente não compreensão de que o processo de gestão participativa precisa realmente envolver a sociedade civil organizada e haver uma centralização do gestor, realmente é algo que realmente não combina também, né? Então, na LAB aconteceram, né, assim, liminares, indeferimentos arbitrários, recusa de diálogo do secretário, né? O Fórum do Circo ganhou uma liminar. E, ao mesmo tempo, né, foi um momento também que o movimento cultural se colocou, né, num período intenso de disputas políticas, né, com 22 fóruns e redes setoriais, e com muita pressão política para o cumprimento, né, desses pactos federativos, né? Importante falar também. Então, a gente vê aí muito diálogo entre esse processo dessa fundamentação com a pesquisa qualitativa, né, com a vivência da LAB, né, e nesse período
que foi um período de escassez de recursos do governo federal, a não ser pela LAB, que foi algo também construído pela sociedade civil organizada nacionalmente, né? A gente teve algumas políticas locais em alguns estados brasileiros que conseguiram se diferenciar e garantir aí, né, o recurso, as oportunidades para os trabalhadores da cultura, né, considerando que estavam todos privados, né, do espaço público por uma pandemia, de toda a maneira de conseguir seu sustento, né? Na verdade, que é com a presença do público, né? Com o ao vivo. Então, assim, a gente sabe que as leis de incentivo federais são muito importantes, né? São muito relevantes, elas chegam em lugares, né? Como está acontecendo agora, né? De uma maneira brilhante, assim, principalmente a Paraíba, né? Com destaque para o belíssimo trabalho do escritório do MINC na Paraíba, que vem desenvolvendo, né? E esse processo de capilarização, ele vai atingindo aí pessoas, agentes culturais, né? Não só financeiramente, mas em termos de reconhecimento dos seus trabalhos também, né? E aí a gente fica pensando como é que a Paraíba, né, como é que a nossa Secretaria de Cultura, quais as políticas e ações, né, que foram pensadas nesse período, né, no momento de retrocedência desse investimento federal. Que eu acho que é um momento, inclusive, que é um momento que a gente tem mais empatia ainda, né? E que muitas pessoas conseguiram, né, muitos donos de aluguéis deram desconto nos valores, porque as pessoas não estavam conseguindo pagar. Enfim, existiu um trabalho coletivo aí também de entender as dificuldades desse período, né, para todos. E aí, para entrar na finalização, né, não sei como está meu tempo, e pensar um pouco sobre qual é o papel das gestões estatais, né, e da sociedade civil nessa mobilização, né, que eu acho que é de construir uma política cultural perene, né? Porque a política cultural, ela realmente é capaz de mudar os indicadores de desenvolvimento humano, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde física, saúde mental, né? Promover cada vez mais o debate internacional, vem trazendo como a política cultural, a arte e a cultura são importantes para aguçar a sensibilidade, a empatia, construir uma sociedade solidária. Então, acho que são muitos argumentos para a gente dizer por que é preciso investir em financiamento cultural na gestão estatal da Paraíba, né? E na gestão estatal de qualquer estado, na verdade. E, enfim, para finalizar, né, eu só queria trazer também um debate e, assim, um pouco um desabafo também, né, porque pelas pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas na Paraíba sobre os artistas e sobre os trabalhadores da cultura, a gente vem acompanhando desde 2019, né, a pesquisa que o nosso colega, que também não está aqui, Alexandre Santos, está doente, não pôde estar aqui hoje, mas também estamos aí na parceria. Né? Então, a pesquisa da monografia dele tratou um pouco disso, dessa questão do perfil dos trabalhadores da cultura. Né? E aí, eu acho que uma coisa que eu estava pensando assim é que, para mim, os artistas e os produtores culturais da Paraíba, o que eles mais querem, na verdade, é ter o direito de escolher, ter o direito de trabalhar com cultura. Porque, pela pesquisa, a gente vê como um número expressivo de artistas e produtores culturais tem outros empregos porque não conseguem se sustentar da cultura. Tem 2 empregos, tem 3 empregos, fazem jornada dupla, mas não conseguem
esquecer, na verdade, o que é que eles queriam, né? Então, quando a gente vai fazer uma inscrição para o vestibular, muitas vezes a gente não coloca Enem agora, né? A gente não coloca artes cênicas, a gente não coloca cinema, porque não vai dar dinheiro, né? Mas o Estado, né, ele também tem um compromisso, ele também tem um compromisso social em fomentar a identidade cultural do Estado, né? Fomentar os empregos, fomentar a cadeia produtiva da cultura, fomentar de uma maneira essa identidade cultural a ponto que existam inúmeras instituições que forneçam esses cursos, né? Que existe um mercado arrojado, com profissionais qualificados, né? E que as pessoas possam, quando jovens, né, não precisar fugir dos seus sonhos e irem para outra profissão. E depois não precisarem também ter uma vida em que precisam se desdobrar, né, para poder viver de cultura, porque eles queriam que a cultura fosse o emprego principal deles. Mas não existe uma política cultural e um projeto mais amplo, que seja contínuo, que não seja algo apenas de uma gestão, que vá funcionar para proporcionar a geração de emprego, a geração de renda, né, e a geração de oportunidades. E é isso, assim, que os agentes culturais tenham o direito de viver de cultura, né? De acessar a cultura, de produzir e de viver de cultura, né? E não é só o governo federal, gente. Não é só o governo federal, que as gestões estatais tenham um papel fundamental disso, né? Se alinhem com esses conceitos, né, que estão sendo aí colocados em nível internacional pelas agências de cooperação, pela ONU, pela Unesco, né? E como isso vem sendo discutido, financiado, os estados, os países que realmente investem nisso. E aí, enquanto a gente não tiver essa visão realmente para a cultura, né, o movimento cultural vai continuar fazendo mobilização, e aí a gente também precisa construir, né, e ter como aliado elites que também não desejem repercutir práticas patrimoniais, né? Que possam pensar nessa interdependência da sociedade, né? De como todas as classes, né, se necessitam umas das outras, né? De como a gente precisa construir realmente um Estado que possa atender essas demandas culturais, né? De diversidade cultural, de todas as áreas, né? De respeito às diferenças, de tudo. E de valorização da cultura popular também.